conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e está começando mais um episódio do Radar Xinguara, um podcast que conta histórias de pessoas, empreendimentos e serviços que contribuem para o crescimento de Xinguara. E hoje eu estou aqui com a Monique Silva, que é dona proprietária do ateliê, do Dona Nick Ateliê, né? Isso. Que fica aqui na Rua Brasil, próximo ao Bampará, e que trabalha com a questão de papelaria personalizados, não é isso? Isso mesmo. Então, eu agradeço você pela participação aqui no nosso podcast para contar um pouco aí sobre o seu trabalho nesse setor, né, de papelaria personalizada. Isso. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar participando. A gente já contou bastante parte da nossa história pelas redes sociais, né, mas ainda não tive a oportunidade de participar de um podcast, então agradeço o convite. Certo, eu que agradeço pela sua participação, por contribuir com esse projeto que tem justamente esse intuito, né, de ir mais além em contar essas histórias, né? E para a gente começar o nosso papo, eu queria saber, né, como é que você começou a trabalhar com a papelaria personalizada, né? O que te motivou a seguir nesse caminho? Olha, a minha história é um pouquinho longa, mas vou tentar resumir como a gente iniciou. Na época da pandemia, eu trabalhava fora, né? Trabalhava para a Celpa, que hoje é Equatorial. E na época a gente estava em home office, em casa. E aí teve uma amiga minha em Paraupebas que começou a fazer uns quadrinhos com molduras de papel cartão. Uma coisinha bem simples mesmo. E aí a gente conversando, pedi para ela me ensinar como que fazia esses quadrinhos. E aí aprendi a fazer, enchi minha casa de quadros. Enviei um quadrinho desses para uma amiga minha que na época ela estava bem envolvida com as influências da cidade, né, com as blogueiras. E ela postou no Instagram esse quadro. E desde então esses quadros viralizaram mesmo. Mesmo eu trabalhando fora, que eu estava ainda na Celpa, fazendo o meu trabalho mesmo normal. Durante a noite, começou a aparecer influências pedindo para que eu enviasse quadros para elas divulgarem. E aí, assim foi. Elas divulgaram quadro e clientes queriam quadro, pessoas queriam quadro. Já teve dias que a gente amanheceu o dia fazendo quadro. A gente já chegou a fazer mais de 100 quadros por noite. Porque como a gente eu trabalhava na Celpa até às 18, né? Meu esposo também trabalhava fora. A gente tinha a noite para fazer isso. E aí eu não tinha impressora, fazia tudo no celular, não tinha computador em casa também. Tudo era feito mesmo por celular e mandava para a gráfica imprimir. Inclusive, quem começou comigo foi a Xerox Brasil nisso. Teve uma semana que a gente gastou quase R$600 de impressões lá na Xerox Brasil. E aí foi aí que eu falei pro meu esposo, olha, acho que está na hora da gente comprar uma impressora, né? Porque o valor que a gente já estava lucrando com os quadrinhos, que na época a gente vendia a R$10 um quadro, já dava para a gente pagar uma impressora, porque a gente estava vendendo muito mesmo, pra você ter noção, a região inteira aqui comprou quadro, a gente chegou a enviar quadros de papel até para Goiânia, por o ônibus mesmo. Então assim, a demanda aumentou muito, aí eu criei uma rede lá no Instagram, e por enquanto a gente estava mexendo só com os quadros. E aí decidimos comprar a impressora. A impressora a gente comprou parcelado no início. Pagamos muito rápido a impressora, se pagou praticamente sozinha mesmo. E aí eu imaginava assim, não, se eu comprar uma impressora, lógico que eu não vou fazer só os quadros. Então, haveria a possibilidade de começar a fazer topos de bolo, né, e várias outras coisas. E assim, eu sou bem desenrolada em relação a isso, né. Então, resumindo, a gente iniciou mesmo com os quadros, mas aí depois que a gente teve a oportunidade de comprar a impressora, eu fui fazendo mais coisas. E aí estamos aí. E assim, você contou aí que começou meio que no horário vago, né? Sim. Porque você já tinha um trabalho, eu já né? trabalhava. E aí isso se expandiu, né? Foram outras possibilidades. Então, quando foi que surgiu a ideia de abrir um espaço físico, né? Porque até então você trabalhava em casa, Sim. né? A gente iniciou, se eu não me engano, em 2020, foi mês de julho.
Esse ano, inclusive, faz 5 anos. Foi no mês de julho, bem na época da pandemia mesmo. A empresa que eu trabalhava, ela ia perder o contrato e no final do ano outra iria assumir. Ou seja, a empresa iria demitir todos os funcionários para outra recontratar. E aí foi onde a gente teve um período de 6 meses para pensar e ver como que iria ser essa jornada, né? E aí eu imaginei assim, eu vou arriscar, eu não vou migrar para outra empresa. E aí eu dei esse chute. A empresa perdeu o contrato e assim, eu não queria pedir conta na época, né? Mas aí surgiu essa oportunidade da empresa demitir a gente. Então, ela demitiu e eu não passei para outra empresa. Então, foi a partir daí, de janeiro mesmo de 2021, que a gente investiu mais em procurar aprender. Comecei a fazer cursos, né, online, para aprender a fazer outras coisas. E aí, todo mês, praticamente, a gente lançava produtos novos. Então, assim, eu posso te dizer que a gente iniciou a papelaria personalizada em Xinguara. Antes já tinham mulheres aí que faziam topos de bolo, mas nada no nicho onde a gente trabalha, né? Inclusive, hoje em Xinguara tem muita gente trabalhando no ramo de papelaria. Mas assim, eu acredito que a gente deu o pontapé inicial, né? Então, eu recebo muitas mensagens no Instagram de gente que usa a gente como inspiração, por ter acompanhado desde o início, né, todo o nosso crescimento. A gente atendia só online, eu acho que eu passei uns 2 anos e meio, mais ou menos, atendendo só online. Era no meu quarto de visita que a gente tinha um cantinho lá, então eu não recebia clientes. E quando eu vi a necessidade de abrir a loja física, foi justamente pelo motivo dos clientes quererem ver as coisas, né? Os clientes, porque fotos é fotos, né? A gente faz edição de foto. Eu não trabalho com edição, mas a gente vê muita gente que trabalha com edição de produtos, que coloca efeitos e tudo. Então, os clientes, eles tinham essa curiosidade em ver os produtos. Não, eu quero comprar uma agenda, mas eu gostaria de ver. Então, lá a gente não tinha esse atendimento. Porque era um quartinho muito pequeno, o nosso fluxo começou a crescer muito rápido. Então, dentro desse quarto, eu já tive dias de trabalhar com 5 pessoas. Então, era tudo muito apertado, eu não tinha condição de atender um cliente ali. Então, foi aí onde a gente viu que a gente teria necessidade de abrir uma loja. E aí trabalhamos incansavelmente, dia e noite, acordei várias madrugadas para ir em busca desse sonho que era abrir a loja física. E em 2000, hoje a gente está em 2025, em 2023 eu inaugurei uma loja linda lá em casa. Lá a gente tem um ponto comercial, que foi a nossa primeira inauguração. E aí, um ano depois, a gente veio aqui para o centro. Decidimos vir aqui para o centro também para facilitar, porque como a loja física era lá no Jardim América, né, acabou um pouco o difícil acesso para os clientes. Então, a gente resolveu vir para o centro para ficar mais perto. Entendi. E esses produtos que estão aqui em exposição, eles foram produtos que foram encomendados ou eles já estão à pronta entrega? Você comercializa aqui produtos já mesmo para retirada na loja e vir aqui? Ou é só mesmo um espaço para o cliente aguardar o seu produto? Hoje a gente já não trabalha só com encomendas mais, né? A função de ter a loja física, o meu maior sonho também era nisso. Porque tem clientes que pedem as coisas muito rápido. Não, eu quero para ontem. Então, tem produtos que a gente não consegue atender em uma demanda muito rápido, né? Então, eu tenho produtos que eu só atendo com 10 dias, tenho outros que eu só atendo com 20 dias, tenho produto que eu consigo fazer no mesmo dia. Então, varia muito de acordo com o tipo de produto. Então, o intuito de ter a loja física era justamente para a gente ter a oportunidade de ter produtos à pronta entrega para facilitar mais a vida do cliente, né? Daqueles que vêm, não, eu preciso de uma coisa bem rápida. A nossa loja aqui acaba que fica um espaço grande e às vezes os produtos acabam ali do painel e eu não consigo nem repor devido à nossa, né, mão de obra ali dentro, porque a gente trabalha, a gente ainda passa do horário, às vezes trabalhar à noite, finais de semana, mas eu ainda não consigo manter a loja 100% com todos os produtos que a gente trabalha. Então, hoje ainda o meu maior fluxo é por encomenda, ainda não é a pronta entrega, né? E quantas pessoas trabalham com você? Atualmente a gente está com 4 pessoas, mas eu estou com falta no nosso quadro, mas nós somos um total de 6 pessoas trabalhando. Certo. E quais são os produtos que são mais procurados aqui pelos clientes? Porque você no início citou a questão dos quadros. Dos quadros. Mas hoje em dia, qual é a demanda aí? Olha, a gente tem a demanda de topos de bolo, né, que a gente tem uma demanda bastante grande de topos. Agendas é um produto também que a gente vende muito, muito mesmo. Personalizadas de festa, que são lembrancinhas de aniversário. A gente entrou agora
numa demanda bem alta em cartonagem, que hoje a gente também acredita que seja referência na região em cartonagem, que são convites para padrinhos de casamento, batizados. Então, esses são os produtos que a gente mais vende aqui na loja. Inclusive, são os mais demorados de fazer também. Uma agenda, por exemplo, quanto tempo demora para ser feita? Olha, ou depende da quantidade também? Depende, sempre a gente... Tem uma quantidade mínima? De produtos, Isso. Só na área de lembrancinhas de festa, né? A gente tem um pedido mínimo para cada modelo de 5 unidades. Outros produtos, não. Tipo adesivos, a gente imprime cartão, a gente imprime tudo isso, a gente faz por folha mesmo, não questão de 1, 2. Tem produtos que compensa para a gente parar e montar uma arte e vender só uma folha. Já tem outros que não compensa, né? Porque questão de valores, igual, vamos supor, se você vier me comprar uma folha de tags, é R$6, R$5, R$8, dependendo do modelo. Aí tem cliente, mas eu só quero 2 tags. Aí como que eu vou parar para fazer uma arte, né, só 2? Aí às vezes acaba que não compensa. Então, os produtos que a gente tem quantidade mínima são esses produtos com os valores mais acessíveis mesmo. E no caso da agenda, né, como eu citei no início aí, a agenda você faz uma só ou precisa Sim. de um mínimo? Não, a agenda a gente faz uma só. Cadernetas de vacina também são as coisas que a gente trabalha muito, né? Então essas a gente faz, a partir de... E quais são, assim, você falou da impressora lá no início, Sim. né, que teve esse investimento, né, comprar uma boa impressora para poder atender. E aí, puxando um gancho com essa questão da impressora, né, quais são os materiais e as ferramentas que são indispensáveis no seu trabalho? Olha, quando a gente começou, além da impressora, eu não tinha computador, né? Então, meu investimento inicial foi o celular e a impressora. Logo, quando a demanda aumenta, igual a minha demanda aumentou, eu não conseguia mais fazer tanta coisa cortando na tesoura, né? Que é uma ferramenta inicial, acho que de todo mundo que trabalha com a papelaria, é a máquina de corte. Eu lembro que quando eu comprei a máquina de corte, meu Deus do céu, foi um sonho ver aquela máquina cortar, sabe? Porque, assim, o tempo que a gente gasta fazendo cortes na mão, ela é 3, 4 vezes mais. Então, se você tiver um celular, uma impressora que você realmente queira começar, só isso eu acredito que seja suficiente, porque com a tesoura a gente consegue fazer bastante coisa. É claro que a tesoura não dá a qualidade que a máquina de corte dá. Tanto que eu lembro que quando eu comprei a máquina de corte, eu fiquei muito feliz e eu postava direto. Falei, agora sim a gente tem qualidade nos produtos, porque, né, não é cortes feitos na mão. Tem algumas coisas que a gente consegue cortar, mas outras não. Então, hoje, você vê meu investimento inicial foi uma impressora. Hoje a gente já trabalha com 5 impressoras, hoje eu tenho 4 máquinas de corte. Dão um pouco de trabalho, porque essas máquinas de corte, a pessoa acha que não dá trabalho, mas elas dão muita dor de cabeça mesmo. Hoje a gente já tem 4 computadores na loja também, então assim, o nosso crescimento foi bem rápido, mas eu também recebi uma promessa, tá, na igreja. As coisas, né, não acontecem assim. Então, eu tive essa profecia na igreja que Deus iria abrir portas onde a gente iria abençoar outras pessoas. E eu acredito que isso tem se concretizado mesmo, porque muita gente começou a trabalhar logo pós Dona Nick, né? Muita gente. Então, o fato da gente ver pessoas se inspirarem na gente, aí eu lembro, a promessa de Deus está bem ali, né? Onde várias pessoas iriam ser abençoadas depois do nosso negócio. E foi isso. É interessante você falar que começou a usar o celular, porque o celular, apesar de ter hoje, né, um bom celular dá a possibilidade de fazer várias coisas, né? Sem a necessidade de um computador, mas eu acho que por uma ferramenta assim, nesse sentido profissional, né? Não sei se é tão simples assim. Agora, o que você diz isso? Você conseguia usar o celular mesmo para fazer tudo? Na verdade, porque assim, como a gente fazia mais eram os quadros, né? Antes de eu comprar o primeiro computador, o que eu fazia de arte no celular eram dos quadros, topos de bolha e algumas lembrancinhas que a gente pegava moldes na internet e fazia, né, bem improvisado, mas nada que substitua o computador, né, é muito mais fácil, é muito mais rápido a gente acessar e tudo. Então no celular a gente consegue fazer sim, mais coisas mais práticas, né. Hoje quase todo mundo tem um notebook também, né, então na época eu não usava iPhone, eu tinha um celular Samsung, então ele era muito mais simples. Eu vim comprar um iPhone muito tempo depois também. Já para melhorar a questão de fotos dos produtos mesmo, né? Então você ainda faz esse processo de fotografar tudo que está sendo construído, né? Divulgar, né, os produtos. E, assim, você percebe que
tendências específicas na papelaria personalizada, né? Tipo, o que hoje tá em alta aí, o que é mais, vamos dizer assim, mais em destaque, né? Que sai mais, né? Porque as pessoas veem em outros locais e querem fazer também aqui. Você tem essa percepção? Sim. Hoje, como a gente já não trabalha mais como papelaria personalizada, né? Hoje a gente trabalha com a encadernação também e trabalha com a parte de cartonagem e sublimação, que ano passado também a gente fez um investimento a mais, que agora a gente também trabalha com sublimação, que são as canecas, né? São camisetas, roupa, qualquer tipo de peças mesmo. Então, assim, hoje a gente já está em 4 ramos, né, dentro que acaba se encaixando dentro da papelaria personalizada. Então, assim, as pessoas hoje veem muitos produtos novos pelo Instagram, né? Então, sempre a gente está recebendo diariamente mensagens, vocês fazem isso? Então, isso acaba gerando curiosidade na gente. Gente, eu não faço isso, mas, né, eu tenho possibilidade de fazer e aprender. Um exemplo vivo disso são as caixas cartonadas que a gente trabalha. E aqui na região não tinha ninguém que fazia as caixas cartonadas. E eu lembro que eu fui em um casamento e recebi uma lembrancinha e eu achei maravilhoso. Então a gente foi atrás de ver como que funcionava. E aí meu esposo, que é o rei da cartonagem aqui, que eu costumo chamar, a gente tem umas caixas cartonadas feitas com acabamento muito bom, inclusive já viajaram para o Rio de Janeiro, para fora do Brasil. A gente tem muitos clientes aqui, tanto na região quanto fora do estado também, e internacional também. A gente já enviou serviço para muitos lugares. Interessante. E no caso, seu marido também trabalha nesse Sim. processo aqui? Sim. Quando a gente começou, que a nossa demanda realmente aumentou, eu vi a necessidade dele sair do trabalho antigo e vir ajudar a gente, porque hoje ele é a pessoa que faz as caixas cartonadas, as que faz a finalização de vários produtos dos mais complicados, né? Antes também eu ficava só na administração, mas aí como a gente está com um fluxo menor de funcionários no momento, eu também estou na produção, então hoje ele é uma das peças principais aqui. Se ele sair, as cartonagens já não tem mais, porque ele que domina mesmo algumas áreas. E você falou aí sobre a questão das pessoas que vêm, né, e pedem, ou pedem as coisas. Você citou aí muito a questão da rede social, né? E aí, assim, como você divulga o seu trabalho e atrai novos clientes? É só pela rede social ou sei lá, tem alguém que indique? Quais são as suas estratégias para essa movimentação, né? Para você ter sempre esse fluxo de clientes? Olha, eu acho que o Instagram, né? Quando a gente iniciou os trabalhos, a gente trabalhou com muitas influencers. Então, acredito que as influencers foram peças-chave no nosso crescimento nas redes sociais. E elas ajudaram a gente a divulgar e até hoje elas divulgam muito isso pra gente, né? Então, assim, hoje eu não tenho outro meio de divulgações a não ser as redes do Instagram. Mas eu acho que, assim, o que mais todos os dias, você tem noção, acho que a gente recebe mais de 50 mensagens de clientes diferentes por dia. E muitos desses clientes são clientes novos. Ou seja, ou eles são clientes do Instagram e alguns são clientes também que indicam, né, o trabalho. Eu sempre mando, eu vi o trabalho de fulano que você fez, eu gostaria de um igual. Então isso acontece muito mesmo. E você já recebeu pedidos assim inusitados, diferentes, ou então pedidos que fossem desafios criativos para você, né? Algum cliente fez aí o pedido e que você não estava acostumado a lidar com aquele pedido, né? Já apareceu alguma situação desse jeito, né? Como é que você fez nesse caso? Aparece com frequência, muito mesmo. Igual eu citei, né? No Instagram as pessoas veem muito as coisas. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Então, sempre quando o cliente vem com alguma coisa que eu nunca fiz, eu digo que vou fazer. E a sorte é que no final sempre dá certo. Então, assim, acontece com muita frequência mesmo. A gente teve, inclusive, uma história bem legal de uma cliente minha de Redenção, ela era daqui, e me pediu um modelo de uma caixa, que era ela queria fazer uma festa na caixa gigantesca. E aí a gente enviou, no dia, consegui fazer, ficou, né, perfeita e tal. No dia de enviar para a Redenção, a gente ali quase
Nos últimos segundos, o vanzeiro sofreu um acidente ali, aí tinha perdido a van, aí a van parou, a gente conseguiu enviar ainda pela mesma van que eles trocaram, né? E aí o pedido chegou em redenção. E esse eu acho que foi um dos pedidos mais difíceis que a gente teve, porque foi uma coisa assim que a gente ainda não tinha feito, porém com uma dificuldade maior, né? Porque era algo assim que era muito grande, feito na cartonagem também, e eu não tinha noção se aquilo iria dar certo. Mas no final deu certo, então a gente tem muitas histórias assim. E como é que você vê o futuro da papelaria personalizada, considerando de que aqui, por exemplo, no seu caso, né, você se considera talvez, né, como uma pioneira aqui na cidade, e aí ao longo desse percurso, outras pessoas começaram também a empreender nesse ramo, né? Então como é que, assim, então se há esse crescimento, então é porque existe realmente um interesse, né? As pessoas procuram esse tipo de serviço. Então, como é que você vê esse futuro aí, desse tipo de papelaria, né? Que é quase, eu diria, quase uma gráfica, né? Hoje é quase uma gráfica. Tem alguns clientes que, inclusive, procuram serviços de gráfica, né? E a gente sempre indica outros, porque algumas coisas a gente não faz ainda. Eu acho assim, o nosso ramo tem crescido muito, né? Não só aqui, mas em todos os lugares. Muitas pessoas hoje estão iniciando ali do zero, como a gente iniciou, né? Outras já têm a oportunidade de começar já com uma máquina de corte, que hoje é peça-chave dentro da papelaria personalizada. Então, assim, eu acho que uma das coisas que as pessoas que estão iniciando, né, e as que já estão no ramo, devem saber que eu acredito que a gente é inspiração mesmo para muita gente, né? Eu acredito que, como eu te falei, aqui tinha pessoas que trabalhavam com topos de bolso somente. Não pessoas que investiam mais, que faziam coisas. As pessoas compravam muito tudo pela internet, né? Então, eu acredito que a gente veio para dar uma quebrada mesmo nesse tabu. E falando nisso, eu lembro que quando a gente lançou logo as balinhas personalizadas, você vê, em Xinguara não tinha. Eu lembro que eu mandava as minhas encomendas todas, antigamente eu tinha muito tempo para escrever recadinho à mão. Então, todos os meus quadros iam com recadinho à mão. Quando eu lancei as balinhas, a gente colocava as balinhas no cartão. Era tipo um mimo para o cliente. Então, quando a gente iniciou com essa parte de mimos personalizados, são lembrancinhas para clientes mesmo, gente, eu lembro que impactou assim a Xinguara. Todos comerciantes, pessoas que iniciavam, nos procuravam muito, então a gente vendeu muito mimo. Hoje em dia, quase você não vai num lugar para comprar um produto e você não volta com uma lembrancinha disso. Eu acho que os mimos para cliente é uma das nossas maiores referências mesmo aqui na cidade, porque foi a gente que começou isso, a gente que começou a enviar lembrancinhas para os nossos clientes junto com os nossos produtos. E isso impactou, porque por mais que uma lembrancinha seja simples ou uma balinha personalizada ali com a sua logo, para o cliente aquilo é muito válido, né? Porque é um sinal de importância com o cliente, de retribuição do valor, da confiança que você passou ao adquirir dele um produto, né? Então, eu torço muito para várias. Tem muitas pessoas aí que eu já conheço trabalhando no ramo, né? Tem muita gente nova também que às vezes eu só ouço falar, mas eu não conheço. Outro dia entrou uma delas aqui, falou: nossa, eu sou sua fã. Então, assim, eu recebo muitas mensagens, sabe? Motivador. E é claro que isso também motiva a gente, né? Não só a gente motiva as pessoas, mas saber que a gente passa confiança, que inspira outras mulheres a iniciar um trabalho assim, para mim é muito gratificante mesmo. Em relação aos clientes, né, esses clientes, eles só são pessoas mesmo físicas, né, que estão aí fazendo algum evento particular, né, ou tem algum cliente que seja, por exemplo, uma empresa ou uma organização, uma instituição? Então tem esse tipo de cliente ou é só mesmo pessoas físicas? Não, hoje a gente já abrange todos os tipos de clientes, principalmente em datas comemorativas, né? Hoje a gente tem várias empresas grandes aí que em épocas comemorativas sempre fecham pedidos para lembrancinhas, né? Inclusive a prefeitura também, a gente já chegou a fazer muitos pedidos para a prefeitura, ainda faz, na verdade. Frigorífico Valência, a gente tem várias empresas grandes mesmo aí que sempre a gente está atendendo mesmo. Mas aí, no caso, é uma demanda muito grande, né? Sim. São muitos funcionários já, muitas dessas empresas, isso mesmo. né?
Geralmente essas demandas altas, ela acontece próximo a feriado, né? Dia da Mulher, por exemplo, a gente teve uma demanda muito grande de lembrancinhas para o Dia da Mulher. Então, são os dias que a gente mais trabalha, né? Trabalha à noite, finais de semana. A gente geralmente dobra ou triplica, muitas vezes, o nosso horário de trabalho. Então, geralmente a gente já se prepara, né? Igual tá vindo aí 3 datas comemorativas que são super, super em alta pra gente. Tá vindo a Páscoa, tá vindo o Dia das Mães, tá vindo o Dia dos Namorados também, né? Então, são feriados que a gente já espera os nossos clientes fixos já, de lembrancinhas, de presentes e tudo. Certo. E aí, pra gente encerrar essa conversa, eu queria saber qual é o conselho, né, que você dá aí para as pessoas, né, já que você teve essa influência no trabalho de outras pessoas que começaram, né? O que você poderia dar de conselho para quem, com esse relato, né, pretende ingressar nessa área da papelaria personalizada, né? O que você pode dizer para essas pessoas que têm esse interesse de empreender nesse ramo, né? Qual é a sua mensagem para elas? Olha, dizer que não é fácil, tá? Você começar qualquer tipo de negócio, eu acho que não é fácil. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu costumo dizer que eu sou muito persistente no que eu quero, né? Então, quando eu abri mão de trabalhar de CLT e vim e ser a Dona Nick de verdade, eu abri mão de muitas coisas. Eu abri mão de conforto, eu abri mão de comer fora, eu abri mão de várias coisas que você tem noção. Tinha dias que a gente não vendia muito, tinha dias que a gente já vendia demais. A gente teve muito cliente insatisfeito no início, porque a minha demanda foi tão alta que eu não... Sabe quando algo chega assim, tudo muito rápido e você não sabe nem lidar com aquilo? Então, apanhei muito no começo. Não foi fácil, de jeito nenhum. Acho que os nossos primeiros 2 anos foi de muito aprendizado. Acho que agora, esse 2024 para cá, que a gente tá conseguindo realmente entender a nossa grandeza dentro, atender mesmo a necessidade dos nossos clientes como devem ser. Então, eu acho que não desistir. E não pensar também que todos os dias vão ser dias bons, porque não são, né? A gente passa a trabalhar tem alguns clientes que dão muito trabalho pra gente, né? Trabalhar com pessoas não é fácil. Então, a gente tem que querer mesmo isso, porque acontece muito, igual já aconteceu várias vezes. Eu sei de muitas pessoas que, desde quando a gente iniciou, que iniciou também na área. Aí eu acho que as pessoas imaginavam assim, nossa, olha, né, esse negócio deve estar dando muito dinheiro, né? E aí, pessoas que abriram, mas que não foram para frente. Um exemplo dos quadros, eu lembro que na região aqui, onde a gente enviava muitos quadros, as pessoas sempre, né, postavam nas redes sociais. Então, em Rio Maria começou gente a fazer os quadros, em Água Azul começou gente a fazer os quadros, em Sapucaia. E hoje você não vê nem sinal dessas pessoas mais. Porque, igual eu tô falando, as pessoas acham que pode ser fácil, mas esse não é um ramo fácil. É um ramo fácil se você for realmente persistente, igual eu fui. E eu sou muito persistente mesmo. Eu acho que o que me fez chegar até aqui hoje, né, ajuda no meu esposo também ter confiado muito, porque você imagina, meu Deus, eu vou largar ele, é serralheiro profissional, né? Como que eu vou largar a serralheria e vou mexer com papel? Será que vai dar certo? Então, assim, ter alguém para incentivar, porque, né, sozinho também a gente não consegue fácil as coisas. Então, eu acredito que ter uma pessoa do seu lado que te incentive, e acho que não desistir mesmo, porque tem dias que você vai querer estar lá no chão, igual o cliente já me fez desistir, já me fez querer desistir disso. Mas eu fui forte mesmo e não abri mão, não. Monique, eu agradeço você pela participação aqui, né, ter reservado esse tempo para conversar com a gente. E eu gostaria de aproveitar esse momento para você, né, deixar aí livre para você fazer aí a sua publicidade do seu trabalho, né, do seu ateliê aqui, para as pessoas que têm interesse aí de fazer serviços com você, né? Você divulgar aí o seu contato, a sua rede social, que inclusive no seu Instagram tem muitos produtos lá sendo divulgados, isso, que as pessoas podem conhecer, vamos dizer assim, o seu portfólio, né, de produtos, o que você pode fazer, né? Sim. Então, queria deixar esse espaço aí para você fazer essa publicidade.
Então, quero aproveitar a oportunidade, conhecer vocês que ainda não conhecem a Dona Nick Ateliê aqui em Xinguara. Nós somos uma papelaria personalizada e abrangemos vários outros itens nesse ramo, como a cartonagem, encadernação e também a parte de sublimação. Então, nossa loja fica localizada aqui na Rua Brasil. Convido vocês a vir pessoalmente na loja. Está vindo várias datas comemorativas e vai ser um prazer atender todos vocês. Então, eu agradeço mais uma vez, Monique. E você que nos acompanha pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm interesse de trabalhar nesse ramo da papelaria, tomar aqui como referência, né, como exemplo a Monique, né, pela história que ela nos contou, né, um pouco, né, da sua história. Vocês sigam o Instagram do Ateliê Dona Nick, né? Que a gente vai colocar no post, para você poder conhecer mais desse trabalho, né? E até mesmo entrar em contato com ela para perguntar, né? Eu acredito que você esteja aberta para poder orientar outras pessoas que talvez tenham alguma dúvida sobre isso, né? Sim, podem. A gente tem atendimento online também. Para quem não sabe também, a gente já abriu vagas de curso esse ano, inclusive tem algumas já papeleiras na região aí também, que fizeram curso com a gente, né? Nunca divulguei assim tanto, porque ainda não é meu foco, né? A gente agora tem muita papeleira já, então a gente já deu curso aí para vários da região. Então, para você também que tem interesse em ingressar na área também, nessa parte pode nos procurar. Tá certo. E eu aguardo vocês no próximo episódio para você acompanhar outras histórias como a da Monique, né? De empreendimentos, de serviços e de pessoas que podem inspirar você, né? Principalmente se você mora aqui em Xinguara, né? E não conhece essas histórias, né? Agora você tem a oportunidade de conhecer. Basta acompanhar o nosso podcast Radar Xinguara, né? Nos siga no Instagram, @Radar Xinguara. E eu aguardo todos vocês no próximo episódio. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.